Olá, galerinha, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma aula. Hoje nós vamos tratar da diferença e semelhança no tratamento dado a uma mesma informação, vinculadas em meios diferentes. Vou iniciar aqui apresentando a tela para que a gente possa debater esse assunto muito importante nos dias atuais. Oficina, práticas de leitura e produção textual, sequência didática com o gênero textual, artigo de opinião. Nosso tema de hoje é diferenças e semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação, veiculadas em textos diferentes. Como assim, professora? Eu trouxe essa imagem aqui, ó, desses bonequinhos para que a gente possa compreender inicialmente. Você está vendo esse bonequinho aqui branco? Esse bonequinho aqui branco é você. E esses bonequinhos azuis e esses vermelhos são as informações que chegam até você. Uma mesma informação, só que vinculada em textos diferentes. Opa. Como assim, professora? Vamos dizer que eu quero saber um pouco sobre a vacina. Eu quero saber como é que anda aí a vacinação, as composições, quem está fabricando, quem não está, qual país está vacinando mais, aí eu vou e coloco lá, vacinação. Vão aparecer textos com a mesma informação, falando sobre vacinação, sobre os números de vacinados no estado do Ceará, o quantitativo. Então, uma mesma informação, só que vai estar em vários veículos diferentes, não é verdade? Se você for agora lá no Google e colocar essa informação, vai aparecer vários sites. O UOL, R7, o G1, vários sites com essa mesma informação. E aí é onde nós iremos debater neste momento. Nós vamos verificar essas semelhanças e essas diferenças. Se você pegar uma notícia lá do G1, a notícia do R7, que nós vamos fazer daqui a pouco, a gente vai perceber que a informação ela é a mesma, só que há diferenças e semelhanças. Mesmo sendo a mesma informação, nós conseguimos perceber diferenças na forma que ela é tratada, na forma em que ela é exposta. Sim, professor, e por que isso é importante? Nós sabemos que nós estamos imersos nessas tecnologias e que, infelizmente, há muita fake news, há muitas informações falsas. Tem veículos que querem persuadir o leitor a acreditar em algo ou não acreditar. E por isso nós precisamos ser críticos na hora que estamos buscando, que estamos lendo essas informações, ok? Eu vou dar, por exemplo, agora um exemplo de diferenças e semelhanças em uma mesma informação colocadas em sites diferentes, em textos diferentes. Pronto. Eu não coloquei a notícia completa porque ela era um pouco extensa. E como o nosso tempo está corrido, não tem como ler totalmente. Mas aí aqui vai estar o título e vai estar a manchete, as informações necessárias para que a gente possa fazer essa análise, fazer essa avaliação, ok? Uma coisa muito interessante, pessoal, é porque quando nós estamos estudando o gênero notícia, um dos pontos do gênero notícia é a impessoalidade. O que é a impessoalidade, professora? Olhe, quem está produzindo a notícia não pode argumentar, ela não pode se posicionar, a sua informação ela tem que ser neutra. Só que nós sabemos que o ser humano ele é um ser social e que todas as vezes que ele expõe, que ele está ali escrevendo, as escolhas entre verbo, entre palavras, de certa forma demonstra o posicionamento dele. Isso significa que nós não temos um texto totalmente impessoal, não. Então, muito cuidado nas notícias que estamos lendo, nas notícias que estamos procurando, os locais onde estão nos remetendo para a gente ler determinado fato. Porque, de certa forma,
devemos ter em mente que aquele site, ele pode estar tentando lhe persuadir, tentando fazer com que você acredite em determinada linha, em determinado assunto, em determinado ato, ok? Às vezes a gente nem percebe, mas há sim uma diferença entre um texto publicado em um veículo e um texto publicado em outro. Uma informação em um texto e a mesma informação em outro texto. Vamos verificar isso aqui? Olha aí o título. Bolsonaro demite o ministro da Defesa. Fernando Azevedo e Silva anunciou a saída do governo numa carta, destacando que, no período em que foi ministro, preservou as Forças Armadas como instituição de Estado. Para o lugar dele, Bolsonaro nomeou o ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Essa notícia ela foi tirada lá do portal do G1. Vamos agora, para a notícia tirada lá do portal do R7. Fernando Azevedo e Silva pede demissão do Ministério da Defesa. É a segunda baixa desta segunda-feira, 29, do governo de Jair Bolsonaro. Mais cedo, Ernesto Araújo também anunciou a saída. E aí, pessoal? Olha aí, vamos responder os balãozinhos. Qual o assunto tratado nas manchetes das notícias? Qual o assunto que está sendo tratado aqui? O assunto é a saída do ministro, da Defesa, essa mudança que está ocorrendo entre Fernando Azevedo e o outro que vai agora assumir a pasta. Então, nós percebemos que as duas notícias, elas tratam do mesmo assunto, trazem a mesma informação. E qual é a semelhança? É isso. As duas notícias, elas tratam da saída, do ministro. Então, vamos observar agora qual a diferença. Foi bem fácil a gente ver, a semelhança, que são as informações. As duas tratam da saída do Fernando Azevedo. Mas, professora, qual a diferença? Existe diferença realmente? Olhem aí para o título de cada notícia. Lá no G1, eles afirmam que Bolsonaro demite o ministro da Defesa. Já o R7 diz que Fernando Azevedo e Silva pede demissão do Ministério da Defesa. E aí, pessoal? Foi ele quem pediu demissão? Ou foi o presidente que demitiu ele? Vocês estão vendo? A mesma informação colocada de forma diferente. E aí a gente precisa avaliar, porque a forma como o jornalista, a forma como o autor, ele vai noticiar essas informações, dá para perceber qual o objetivo dele, dá para perceber a inclinação dele, tá ok? Então, quando não parece mais, é como se tivesse mais ameno, quando diz, Fernando Azevedo e Silva pede demissão. Ele saiu por conta própria, ele quis sair. Agora, quando diz Bolsonaro demite o ministro da Defesa, já é algo mais forte, mais impactante. Será que por que está sendo colocado de forma diferente? Será que é porque os portais, elas se inclinam mais para o governo ou menos para o governo? Então, são coisas que nós devemos observar e devemos nos questionar quando estamos lendo essas notícias. Outro exemplo que nós temos aqui é com a questão da dengue. Temos aqui duas notícias. Uma é tirada do UOL e a outra foi tirada aqui do saúde.ig. Para a gente também ver as diferenças e as semelhanças. Mais uma vez, o mesmo tema, a mesma informação, mas vinculadas em textos diferentes. E a tragédia da dengue continua. Escrito por Cristiane Bonfim, da agência Einstein. 12/3/2020, 14 horas e 38 minutos. Na casa da aposentada Mercedes dos Anjos Santos, de 85 anos, os vasos floridos dispostos harmoniosamente sempre chamaram a atenção de quem passava na rua.
mas os números de casos de dengue noticiados com frequência nos jornais, ano após ano, fizeram com que os pratos saíssem de cena, para não virarem criadouro do mosquitinho listrado, explica a aposentada moradora de São Paulo. Para ter uma ideia da extensão do problema, entre janeiro e 31 de dezembro de 2019, dados mais atualizados do Ministério da Saúde foram notificados 1.544.987 casos prováveis de dengue. O número é 488% maior que o registrado em 2018. Só no estado de São Paulo, onde mora a aposentada, foram 444.593 casos prováveis. Muito bem, né, pessoal? Deu para perceber aí qual o título está falando desse aumento dos casos de dengue, né? Aqui agora para a notícia lá do site de saúde.ig. Brasil ultrapassa 500 mil casos de dengue no ano. Doença já matou 181 pessoas. Outras 201 mortes estão sendo investigadas. O Brasil já registrou mais de 525 mil casos prováveis de dengue e 181 mortes em decorrência da doença em 2020. Os números foram divulgados nesta sexta-feira 10 pelo Ministério da Saúde e abrangem as 14 primeiras semanas do ano, ou seja, vão até o último sábado 4. Também foram registradas 15.051 casos e entre mortes por chikungunya e 2.054 casos de zika. As duas doenças, assim como a dengue, são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a pasta, até a 10ª semana do ano, o ritmo de crescimento de casos foi superior ao observado em 2019. De lá para cá, houve diminuição, mas de acordo com o próprio boletim do Ministério, os casos ainda estão em processo de atualização, ou seja, os números em especial das 2 últimas semanas são preliminares e ainda podem aumentar. Das amostras analisadas, a dengue tipo 2 foi a mais comum. E aí, pessoal? Qual o assunto tratado nas notícias? Qual foi o assunto tratado nessas 2 notícias? O aumento de casos, né, de dengue. Então, qual o objetivo dessas notícias? É fazer essa informação, informar ao leitor que está ocorrendo esse aumento de casos de dengue no ano. Como está aqui, né, a doença já matou 181 pessoas e já ultrapassa 201 mortes que estão sendo investigadas, né? Então, temos aqui também a tragédia da dengue, continua. Então, os 2 textos estão falando sobre esse aumento dos casos de dengue. Qual a semelhança? A semelhança é a questão da informação. Todas as 2 tratam de uma mesma informação. Agora, qual a diferença? Nós podemos perceber que esse texto aqui, apesar do primeiro falar dessa questão do aumento de casos da dengue, trazendo até esse exemplo, né, da aposentada Mercedes dos Anjos Santos, esse outro texto, esse último, ele é um texto formal, um texto que deixa mais explícita a situação, que traz mais dados, que, de certa forma, passa uma confiabilidade maior. Então, podemos perceber que esse daqui, ele está numa linguagem mais formal, traz mais dados para que a gente possa avaliar. Vocês, então, estão observando, então, olha, algo simples, às vezes a gente entra lá para pesquisar realmente sobre a dengue, sobre o aumento de casos, e aí vão ter 2 textos. E aí você vai conseguir observar, como a gente observou nesse, que muitas das vezes traz uma linguagem mais formal, traz dados que nos confirmam realmente que está havendo esse aumento de casos,
como também a questão da linguagem, essa linguagem que passa com confiabilidade, começa a perceber, eita, esse site é sério, olha a forma como escreve. Esse outro aqui, não que o site não seja sério, mas a gente vê que ele não traz tantos dados como esse outro e que a linguagem é uma linguagem bem mais simples. E assim, pessoal, uma das coisas que a gente deve ter muito cuidado é com a questão da fake news. Isso mesmo, a questão da fake news. Nós sabemos que, infelizmente, há muitas notícias falsas que estão rodeando as redes sociais. Às vezes a gente está lá no Facebook, está lá no Instagram e aparece aquela notificação de uma mensagem, de uma notícia. Muito cuidado. Por isso que eu trouxe esse cartãozinho aqui, para que a gente possa trabalhar um pouco essa questão da fake news. Como identificar notícias falsas? Isso mesmo, pessoal. Nós sabemos que muitas pessoas elas são enganadas por causa de notícias falsas. E a gente sabe que é crime transmitir essas notícias falsas. Então, para que nós não venhamos a cair, né, nessas ciladas, nessas fake news, e também para que a gente não possa transmitir essas notícias falsas, é preciso a gente conhecer, saber o que devemos fazer. Então, primeiramente, vamos aqui. Considere a fonte. Clique fora da história para investigar o site, sua missão e contato. Como assim, professora? Eu estou lá pesquisando e aí eu encontro uma informação. Primeira coisa que eu tenho que fazer é considerar a fonte. Essa fonte é uma fonte conhecida? Eu conheço esse site, eu conheço esse blog, é um blog seguro? O outro ponto, leia mais. Títulos chamam a atenção para obter cliques. Qual a história completa? Primeira coisa, considerar a fonte, ver se essa fonte é uma fonte segura. Segundo, ler mais. A gente às vezes olha só ali a manchete, o título e chama a atenção, e esquece de ler o conteúdo, a história completa, para saber se realmente é verídico, se realmente está correto, se realmente faz sentido. O outro é, verifique o autor. Quem foi que escreveu essa notícia? Quem foi que escreveu esse artigo de opinião? Quem foi que escreveu essa informação? É alguém conhecido? Eu conheço? Faça uma breve pesquisa sobre o autor. Ele é confiável? Ele existe mesmo? Uma coisa muito importante. Tem gente que publica texto, coloca lá um nome falso, não existe. Então, muito cuidado, pessoal. Às vezes tem alguém lá que assina como médico, como professor, como advogado, e não é. Então, muito cuidado. Pesquise para ver se realmente a pessoa existe e se existir, se realmente é confiável. Fontes de apoio. Clique nos links, verifique se a informação ela oferece apoio à história. Pronto, nós estamos lá as informações, essas informações, esses dados que às vezes trazem dados, trazem porcentagem. Elas são confiáveis? Quando vem citando algumas, segundo o site tal, segundo o escritor tal, buscar para ver se realmente esse site publicou a informação que a pessoa está dizendo, publicou essa porcentagem, ok? Verifique a data. Repostar notícias antigas não significa que sejam relevantes atualmente. Então, muito importante também essa questão de verificar a data da informação. Às vezes, aconteceu algo aí há muito tempo, teve um ano aí que nós tivemos um aumento de dengue exorbitante, e aí a pessoa pega e reposta como se fosse nesse ano, nessa atualidade. Então, tem muita atenção em relação a isso. Outra coisa, isso é uma piada? Como assim? Caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site e o autor. Eu tinha visto até uma tirinha, esqueci era para eu ter colocado no slide, tinha uma tirinha que dizia que alguém chegava batendo na porta, um agente de EDMI dizia, posso entrar, senhor? Eu quero verificar se não há Egito. E aí a pessoa dizia, não, aqui não tem nada disso não existe isso não.
era apenas uma sátira, uma piada, uma tirinha, mas assim, é preciso a gente observar. A pessoa vai ler, vai dizer, ai, eita, da tirinha está dizendo que não existe dengue, não existe mosquito da dengue, então não existe mesmo. Calma, ali é uma tirinha, é uma sátira, é uma piada. Então, se você vê que a informação ela é estranha, procure saber se o autor está querendo fazer alguma piada, qual o objetivo daquilo. Veja, se você achar que a informação ela é estranha, ela pode ser uma sátira, ok? O outro ponto é preconceito? Avalie se seus valores próprios e crenças podem afetar seu julgamento. É muito interessante isso, pessoal, porque muitas das vezes a gente deixa que os nossos valores, nossas crenças afetem nosso julgamento. A gente vê lá uma notícia, não concordo com essa notícia. Essa notícia ela é mentira porque eu não concordo com ela. Muito cuidado com isso. Não é porque eu não concordo com aquilo ou porque eu não gosto ou porque a minha crença diz que aquilo não é correto. Tudo que eu vou dizer que aquilo é fake news, que aquilo é mentira. Então, muito cuidado. Você tem que saber diferenciar. Não deixe que as suas emoções e que os seus estereótipos, eles interfiram nessa questão, nessa identificação. Outra coisa, o contrário também, cuidado, muitas das vezes o texto, você está lendo lá o texto, aí você acha o texto legal, você diz, eita, esse texto, ele corrobora com as minhas ideias, com meus pensamentos. Essa pessoa pensa, gostei desse tema, é um tema que eu gosto. É porque é um tema que você gosta, ou porque é algo que você acredita, será que aquilo realmente está correto? Não é porque aquele texto ele trata de alguma crença, de algum valor seu, que significa que ele está correto, está totalmente correto. Não, de forma alguma. Então, é preciso que tenhamos muito cuidado em relação a isso. Professora, eu gostei desse texto. Esse texto, pense num assunto legal. Eu gosto de tudo. Sim, mas será que essa informação está correta? Cuidado para não deixar como foi colocado aqui, valores próprios e crenças afetarem seu julgamento. Por último, consulte especialistas. Pergunte a um bibliotecário ou consulte um site de verificação gratuito. Pronto, a gente tem sites que a gente pode verificar a questão das informações, como também está falando aqui, pergunte a um bibliotecário. Muita atenção, pessoal, vamos verificar se essas informações elas são falsas, se não são falsas, e muito cuidado para que a gente não propague essas informações. Nós sabemos que essas informações falsas, elas são crimes, viu? E que podem colocar a vida de muitas pessoas em risco. A gente viu agora na pandemia que muitas informações, muitas fake news colocaram a vida de pessoas em risco. O pessoal colocava lá, remédio tal, cura Covid, e aí você compartilhava, e o pessoal queria tomar, e às vezes tomava, não funcionava, tinha reação. Então, muito cuidado com essas questões. Então, segundo aqui o infográfico, o que é necessário observar na notícia para saber se ela é confiável, pessoal? Então, é necessário a gente observar, como foi colocado aqui, o autor da notícia, a data, a fonte, né? O jornal, o site, a revista, as redes sociais e o conteúdo. É uma notícia com cara de deboche ou de piada? É uma notícia séria? Como nós podemos provar que uma notícia é falsa? Muito importante, porque essa notícia é falsa. Por que ela é falsa? Como é que a gente consegue provar? Podemos pesquisar nas fontes de apoio, né, se o conteúdo daquela notícia ela é verdadeiro, ou mesmo perguntar a especialistas, né, no assunto, como professores, bibliotecários. Além disso, hoje em dia, né, existem sites especializados em checar informações. Por exemplo, se você sai alguma notícia sobre saúde, você consulta lá o seu médico.
Isso é verdade? Esse remédio tem essa eficácia? E essa alimentação realmente ela funciona para determinadas doenças? Então, muito cuidado nisso. Vamos pesquisar especialistas, professores, pessoas que compreendam do assunto que a gente está em dúvida, se é um fake news ou não. E também os sites especializados, aqueles sites de confiança e os sites também que eles nos informam quando tem algum fake news, alguma coisa desse tipo. Então, pessoal, é por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi uma aula realmente para a gente tratar desses assuntos, questões de fake news, questão das informações, né, das semelhanças e das diferenças do tratamento dado a uma mesma informação. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do assunto e que agora vocês possam ficar bem espertos na hora de ler os textos. Cuidado, pessoal, não reproduzam fake news. Cuidado também na leitura do texto para que vocês não sejam influenciados, que vocês tenham o seu próprio ponto de vista, que vocês sejam críticos nessas leituras, ok? Então, vou finalizar aqui. Deixa aí a sua curtida, deixa aí o seu comentário. Qualquer dúvida, entra em contato comigo, viu? Para que a gente possa debater mais ainda. Na próxima aula, a gente vai tratar sobre outros assuntos, como tipos de argumentação, um assunto também que é bem interessante no artigo de opinião, é a questão dos argumentos, é a questão, o meu argumento, a minha ideia, a minha tese, ela está ofendendo alguém ou ela não está ofendendo? Esse discurso é um discurso de ódio ou não? Quando eu digo aqui, exponham a opinião de vocês, argumentem, temos que ter muito cuidado. O quê? Saber diferenciar o que é opinião, o que é a minha opinião, o que é o discurso de ódio, ok? Então, a gente vai tratar na aula de todas essas informações, ok? Então, pessoal, um abraço e vamos finalizar aqui. E espero que vocês estejam gostando da nossa oficina, viu?